Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam isto, pois o que significa? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria, a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, os irmãos que estão aqui, você que está em casa, acompanhando esta liturgia, essa Santa Missa. Nós estamos, meus irmãos, nos encaminhando para a festa da Ascensão do Senhor, neste domingo, e depois a festa de Pentecostes, e depois ainda a festa do Pai das Misericórdias. Nós estamos, nesse tempo da Páscoa, comemorando o Cristo ressuscitado, e esse Cristo que instruiu tantas vezes os discípulos, e neste tempo ele nos instrui também através do evangelista João. O contexto do Evangelho de João, nesses dias que nós temos escutado, é da tristeza que está no coração de cada discípulo. Uma grande tristeza. Por que essa tristeza, seu padre? Porque eles escutaram a notícia do próprio Jesus que ele seria entregue nas mãos dos homens, que um deles iria traí-lo. Não é fácil, não é? A gente perder alguém que nos é caro, uma pessoa boa. Imagina Jesus, que só fez o bem, que fez milagres, que arrebanhava ali a multidão, curava as pessoas. Imagine alguém bom, uma pessoa boa partir. Nós queremos que essa pessoa parta? É claro que não. Nós queremos que essa pessoa permaneça conosco. Então o coração dos discípulos estava ali, rachado, estava ali trincado, porque iriam perder o Mestre, Jesus. E Jesus, nesses dias, nós temos escutado, ele está a consolar esses discípulos. Olha, mas é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vai vir até vós. Então eu preciso ir. E Jesus está consolando os discípulos nesse sentido. E depois, hoje nós escutamos o Senhor falando, trocando aí algumas palavras, dizendo, pouco tempo e não me vereis, e depois pouco tempo e me vereis de novo. Mas que Jesus está doido? O que Jesus está falando? Os discípulos poderiam ter pensado isso. E Jesus, de fato, ele trabalha ali com aquelas palavras, mas ele está falando a respeito da sua paixão, da sua morte. Pouco tempo e vocês não me verão. Ou seja, eu vou partir, eu vou morrer, eu vou me entregar, eu vou morrer na cruz. Depois de um pouco tempo, depois desse tempo, eu vou ressuscitar, então vocês vão me ver novamente. E assim realmente aconteceu, meus irmãos. E Jesus, no finalzinho do Evangelho, ele dizia que a vossa tristeza vai se transformar em alegria. Por quê? Por causa da paixão que vai trazer, a paixão do Senhor que vai trazer esse momento de tristeza, esse sentimento de tristeza no coração deles. E a ressurreição vai trazer de novo a alegria para aqueles irmãos. É claro, nós encontramos aqui esses discípulos que não entenderam muito bem, mas depois
eles entenderam. Quando nós olhamos para os Atos dos Apóstolos, nós verificamos que os apóstolos entenderam o que era esse pouco tempo de tristeza e depois eles iriam se alegrar. Nós encontramos nesses dias que realmente a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se cumpriu. Ele voltou, ele se ausentou, é verdade, mas depois ele esteve ainda mais presente no coração dos discípulos. Não era uma presença física, mas era a presença na fração do pão, na Eucaristia. A presença dele se dava através da palavra, a presença de Jesus se dava através da caridade que eles praticavam. Então Jesus não estava, mas estava ainda mais presente. E nós estamos vivendo este tempo, meus irmãos. Nós não temos o Cristo fisicamente aqui entre nós, mas Ele está presente na Eucaristia. Ele está presente na palavra. Ele está presente no irmão. Ele está presente entre nós. E é assim que a gente sempre diz na liturgia, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, na presença do sacramento, na presença do sacramento que é o próprio irmão, que é o meu irmão, que é o seu irmão, que é você. Você é a presença de Cristo. Nós somos a presença de Cristo e devemos ser a presença de Cristo uns para os outros. Esse misto de alegria e de tristeza que nós estamos vivendo neste tempo, meus irmãos. Nesse tempo, nós temos chorado bastante. Mas a promessa de nosso Senhor é que a nossa tristeza, o nosso pranto, o nosso choro vai se transformar em alegria. E eu creio que já aqui nós vamos experimentar esta alegria, porém, a alegria plena nós vamos experimentar na eternidade. Os apóstolos, eles tinham convicção dessa presença de Jesus, por isso que eles saíam para pregar. Por isso que eles saíam para anunciar a palavra de Deus. Porque eles sabiam, o Senhor está presente, mas aquele irmão ainda não conhece. Eu preciso anunciar para aquele irmão, para aquela irmã. E assim os apóstolos fizeram, meus irmãos. A convicção de que Jesus estava com eles fazia com que eles desbravassem mares, terras, como o apóstolo Paulo, que nós já estamos escutando nesses dias, foi para Atenas, ontem nós escutávamos, o berço da filosofia, do conhecimento. Lá ele não teve tanto sucesso assim, porém ele não desistiu, ele não parou de anunciar o Evangelho. Hoje nós encontramos ele em Corinto, e aqui ele encontra outros companheiros de missão, Áquila, Priscila. Depois Silas e Timóteo estiveram ali, e aí ele pôde se dedicar ainda mais à palavra de Deus. Era um homem realmente incansável no anúncio da palavra. E que este homem, meus irmãos, São Paulo, gente como a gente, possa também inflamar-nos. Como é que nós podemos hoje anunciar a palavra? Como é que hoje nós podemos viver o Evangelho? São Paulo, com todas as suas dificuldades, ele não se calou. A igreja primitiva, com todas as suas dificuldades, ela não se calou. Nós, no nosso tempo, não podemos também, meus irmãos, nos calar. Devemos continuar a anunciar a palavra de Deus, devemos continuar a viver a palavra de Deus. Alguns aqui, é verdade, nós encontramos nesse episódio com Paulo, não quiseram a palavra, mas o que Paulo fez? Sacudiu a poeira dos pés, em protesto, porque eles estavam rejeitando o Senhor, e continuou a missão dele. Meus irmãos, tem muita gente, tem muitas terras aí precisando conhecer Jesus, conhecer o Evangelho. Então, que nós sejamos boca de Deus, que nós sejamos presença de Deus para esses nossos irmãos. É verdade que Pedro, que Tiago, que João, que Paulo eles encontraram muitos corações fechados, mas muitos também se abriram à graça de Deus. E por que eles se abriram à graça de Deus? Porque alguém foi lá e bateu naquela porta. Muitos corações se abriram
para a graça de Deus e foram batizados e receberam a palavra do Senhor e foram salvos. Hoje, quais são as portas que nós precisamos bater? Aí da nossa família, quais são as portas que nós precisamos bater, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus? Não tenhamos medo, meus irmãos. Muitos coríntios ali acreditaram na palavra do Senhor, na pregação de Paulo e foram batizados. Podemos dizer que quando nós estamos no pecado, podemos dizer que quando nós não conhecemos o Cristo, nós nos encontramos também tristes. Pode até ter alguma alegria, mas a tristeza vem. A alegria verdadeira vem do Cristo e do Cristo ressuscitado. Que nós sejamos instrumentos, meus irmãos, para levar então esta alegria. Nós encontramos então na liturgia de hoje esse misto, ou nestes dias, esses mistos. Alegria, tristeza, acolhida, desprezo. Encontramos perseguições, mas encontramos também muitas conversões. Tudo isso os apóstolos, eles viveram. Tudo isso e muito mais, Com certeza há outros relatos, mas que não foram compilados, não foram escritos, e que os apóstolos vivenciaram, sofreram e suportaram tudo por amor a nosso Senhor. Hoje, meus irmãos, qual é a nossa resposta? Percebo que hoje a nossa resposta, meus irmãos, é de fidelidade. Devemos ser fiéis a nosso Senhor. O que é possível, o que está ao nosso alcance, vamos fazer, vamos viver. Rezemos. É possível rezar na igreja? Reze na igreja. Não é possível? Calma então, daqui a alguns dias será possível. Graças a Deus, muitas igrejas já estão se abrindo, já estão sendo celebradas missas para o povo. Seu padre, é possível celebrar? Celebre. É possível nós celebrarmos? Celebremos. Por enquanto aqui ainda não é possível, Aberto ao público. Mas façamos a nossa parte, meus irmãos. É hora da fidelidade. É possível buscar a confissão? Busque a confissão. Não é possível? Calma então, que tão logo você busque a confissão. Mas já busque essa contrição de coração, de alma. Para quando for possível, está aqui, está aqui o meu pecado, estão aqui os meus pecados. Vamos caprichar, meus irmãos, nesse tempo, ainda que à distância, na Santa Missa. Não desanima não, viu? Eu sei que às vezes desanima, estar em casa, mas não desanima não. Se é possível já onde você está participar, participe. Se não é, calma. Tão logo vai ser possível você participar. É possível a confissão? Confesse-se, busque o sacramento da confissão. Não é possível? Então calma, aguarde. O que é possível? Pela internet fazer a adoração a Jesus? Faça, se coloque. Aqui na nossa Casa de Maria, na Sagrada Família, a Capela Sagrada Família, fica 24 horas ali, o Santíssimo. A exposição do Santíssimo em alguns momentos do dia, mas o sacrário está ali. Que você se coloque na presença do Senhor, se ajoelhe mesmo, faça a sua prece a Deus. É possível, a igreja vá, não é possível, adore na sua casa, mas é hora da fidelidade. É possível rezar o terço? Vamos rezar o terço, meus irmãos. Vamos rezar os nossos terços, rezar o rosário. Vamos fazer a nossa parte. Nós vamos vencer mais esta batalha. O inimigo não tem vez, não, na nossa vida. Ele está querendo desanimar a gente. Ele está querendo colocar nós uns contra os outros. Não vamos ceder ao inimigo. Vamos tirar o rabinho do diabo, do nosso meio, minha gente. Vamos colocar o terço. Vamos colocar as nossas mãos postas. Vamos rezar. É hora da fidelidade. É hora da fidelidade. O que está ao nosso alcance, vamos vivenciar, vamos fazer, vamos dar passos. E que o Senhor nos dê a graça de sermos incansáveis. Claro, como o nosso Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos, que encontraram várias portas fechadas, mas eles não se cansavam de bater até que as portas se abrissem. E muitas portas foram abertas. E eu acredito que a porta do seu coração também está sendo aberta
nesta liturgia, nesta Santa Missa, nesse dia. Então, escancare mesmo o seu coração. E o que estiver ao seu alcance, o que estiver ao meu alcance, Senhor, me ajude a fazer. Ajude os meus irmãos a fazer, a darmos passos. É hora da fidelidade. Inclina um pouquinho a sua cabeça e peça essa graça a Deus de ser fiel. Ser fiel. Seja fiel, meu irmão. Eu preciso ser fiel como sacerdote, rezando a Santa Missa. Eu preciso ser fiel a Nosso Senhor, fazendo as minhas orações. Eu preciso ser fiel, sendo caridoso com os meus irmãos. Faça o seu compromisso. Seja fiel. Vamos adorar mais nesse tempo. Vamos rezar mais o nosso terço. Vamos praticar mais a caridade dentro daquilo que está ao nosso alcance. Mas não desanimemos. Senhor, nos ajude. Agora é a hora, mais do que nunca, da fidelidade. Senhor, e com a nossa fidelidade nós queremos dizer que o inimigo não tem vez na nossa vida, porque o Senhor é vencedor. O Senhor já venceu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.